Bem-vindos ao podcast Master Talk. Eu sou Giovana Balma e esse é o Daniel Marques. Fala aí, Daniel. Bem-vindos ao Master Talk. Hoje nós vamos iniciar uma sessão de episódios na área do investimentos imobiliários. Estamos aqui com um convidado especial para mim, não só amigo, cliente e uma pessoa que eu admiro assim ao ponto de colocar ali de meta alcançar parte do sucesso dele, tá bom? A Então, Giovana vai apresentar. então vamos lá, vamos ver se eu estudei bem. Conhecendo o Cleomir Júnior hoje, e eu fiquei já encantada com um pouquinho que a gente já Ó, conversou. Cleomir, seja legal. bem-vindo. Obrigado, prazer, Giovana. Prazer, Dani. Estou à disposição. É uma honra, né, participar desse primeiro episódio aí. Espero poder Obrigada. contribuir. É uma honra para a gente Que legal, tê-lo que aqui. legal. O Cleomir, para quem não sabe, é presidente do Grupo Valor Investimentos. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing e finanças pela Fundação João Pinheiro e tem uma história muito bacana para nos contar. Seja bem-vindo mais uma vez, Cleomir. Obrigado, meninas. Olha, Ah, não, é história tem Júnior, muita, hein? né? É Pode Júnior. escolher, pode Ah, escolher. então, Acho que Júnior é mais fácil, né? Júnior é mais Pode falar Júnior, Júnior. né? Ó, a história tem demais. Você pode escolher por onde vocês querem começar, né? Então vamos lá. Começa, Bom, Daniel. para começar, então, eu acho que é sempre interessante a gente conhecer as pessoas. O mercado imobiliário hoje fala muito de negócio, de dinheiro, de finanças, de valores. Mas por trás de toda empresa, né, tem uma pessoa. Então eu quero saber mais do Júnior. Júnior, como que começou essa empresa, valor que hoje a gente vê aí com tanto know-how, com tanta credibilidade? Como que Legal. começou isso? Olha só, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Eu comecei a minha atividade profissional com 18 anos. E aí, logo que eu comecei, eu venho de classe média, média, né? E eu falei, cara, eu preciso trabalhar, né? E aí, trabalhando, me empolguei muito com o mercado financeiro, né? Porque acaba vindo uma cachaça mesmo para quem trabalha e quem atua no dia a dia. E aí, em 2011, né, eu saí do mercado financeiro e a gente monta a Valor. A Valor, no início, a gente começou como uma empresa que fazia todo tipo de serviço para vários bancos, né? A gente tinha aquele rótulo ali de correspondente bancário e a gente tinha vários centros de custo fazendo vários tipos de serviço. Até que em 2014 nós fomos procurados pela Caixa para fazer uma operação que a gente faz hoje, né? A Caixa tinha um certo problema em clientes que tinham cotas contempladas de consórcio que eventualmente não usavam esse crédito. E aí a Valor veio com uma inteligência, uma estratégia de mercado para que essas cotas fossem utilizadas de uma forma correta e se reinvestisse o dinheiro na economia, né? Na época não se falava na operação que a gente faz hoje, isso lá em 2014, né? E aí, nesse momento, a gente pensa o consórcio lá atrás como uma ferramenta de crédito, né? Hoje isso já é mais comum, as pessoas falam mais, mas nós estamos falando isso mais ou menos há 9 anos atrás. As pessoas não entendiam que o consórcio poderia ser sim uma ferramenta de crédito onde eu fizesse uma operação de compra e venda dentro do grupo econômico. O consórcio, ele efetivamente ele só acontece se houver a aquisição ou venda de um patrimônio, né? E a Valor lá atrás, a gente pensou em atingir aquele público que não necessariamente queria comprar um imóvel ou queria comprar um carro. Aquele público que necessitava de um capital. Porque hoje, sabidamente, né, se você busca dinheiro no mercado financeiro, você tem praticamente duas opções. Uma, ou você antecipa recebível, né? Você tem lá cartão de crédito que você está antecipando, duplicata que você está antecipando, ou você oferece um bem à garantia, né? É difícil hoje você pegar dinheiro no mercado, ali no aval, né, na nota promissória, ninguém faz isso mais. Então, aquele cliente que tem um patrimônio, que está indo numa instituição financeira, pegar um crédito, ele é eletivo na minha operação porque eu preciso que esse patrimônio exista para que eu possa montar uma operação de consórcio. E aí lá atrás o que a gente desenvolveu? O Daniel está buscando um patrimônio, está buscando um capital de giro num banco X e tem um patrimônio para dar em garantia.
E eu falo, Daniel, olha só, se você tem um patrimônio e busca uma operação de crédito, eu posso montar uma operação de consórcio, fazendo uma operação de compra e venda dentro do seu grupo econômico, para que você não perca efetivamente a propriedade do imóvel e a gente aloca recursos na sua conta corrente advindos de uma operação de consórcio. Como? Ele tem um patrimônio na pessoa física dele, eu faço uma carta de crédito na pessoa jurídica dele. E a pessoa jurídica comprando o imóvel da pessoa física. Fiz uma operação de compra e venda, transferi uma propriedade do imóvel, que continuou sendo de propriedade do Daniel, porque antigamente, né, anteriormente à operação, ele era proprietário na pessoa física, passa a ser proprietário na pessoa jurídica. E essa operação de compra e venda eu paguei com cartas de consórcio. Então, eu financiei o Daniel com crédito de consórcio, que nada mais é do que taxa de administração, fundo de reserva diluído no prazo. Diferente de uma operação bancária que você está pagando juros, TAC, IOF. Consórcio não, você só paga taxa de administração, fundo de reserva diluída ali no prazo. Então, é um custo muito pequeno, né? É comum na operação de consórcio você falar assim que não tem juros, né? Porque não tem juros, ela tem um custo, são esses custos de administração e fundo de reserva, que eles se diluem no prazo de consórcio, no prazo da operação. Então, quando você compara um custo de consórcio com o custo de uma operação de crédito, ele fica infinitamente mais barato, né? Porque além da taxa, que é muito barata, do custo do consórcio, que é muito barato, trazendo um pagamento de uma parcela baixa, você tem um prazo longo, né? Então, diferente de você pegar no banco uma parcela 5, 6 vezes maior, você paga uma parcela muito pequenininha e te gera um resultado de fluxo de caixa. Ou seja, peguei lá 1 milhão no consórcio, vou pagar parcela de 10 mil. Peguei 1 milhão no banco, vou pagar uma parcela de 50. Né? O resultado de fluxo de caixa que a gente deixa na empresa, esses 40 mil a mais, né, que é a diferença entre uma parcela ou outra, gera um resultado financeiro muito interessante. Então, o consórcio ele te beneficia, né, num custo mensal baixo e num prazo longo, atendendo todo tipo de cliente, né? É muito interessante isso, e eu já tinha até falado com o Daniel que é pouco difundido, né, Júnior? Pouco, nossa, muito. Porque Até para âmbito geral entender da operação, Sei. eu acho que é interessante saber o seguinte: É. é uma operação nacional, hoje a Valor faz isso no país inteiro. Olha. Com qual instituição? Porque quando fala em consórcio, Tá. todo mundo fica ali preocupado. Mas é o consórcio de que empresa? De que agente bancário? Da onde que sai esse crédito? Tá. Como que funciona isso na entrada da pessoa ali? Entrou na Valor. Tá. Como que funciona? Com quais instituições que a gente trabalha? Olha, hoje a gente tem várias administradoras de consórcio que a gente opera. Na verdade, nós somos grandes corretores de consórcio, né? E aí, quando a gente define qual administradora que a gente vai operar, vai depender muito assim do perfil da garantia, né? Se é uma garantia urbana, se é uma garantia rural, se é uma garantia urbana que ela está 100% averbada na matrícula, né? Porque muitas vezes ali você tem um patrimônio que não está 100% regularizado, né? E aí tem algumas instituições que vão aceitar, outras não vão aceitar. Então, básico. Primeiro, de que tipo de garantia o cliente vai me oferecer para fazer a operação? Essa garantia define qual administradora que eu vou usar. Segundo, qual o perfil daquele cliente? Porque eu também preciso dar crédito para aquele cliente. Então, com base naquele perfil de cliente, qual administradora que entende aquele cliente como um perfil apto para tomar crédito nela. Então, a gente define qual administradora que a gente vai usar com base realmente nas características do cliente, tá? Entendi. E essas administradoras seriam algum banco? Hoje a gente trabalha com as principais administradoras do país, né? A CNP, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, né? São as principais, as maiores administradoras, que são administradoras onde a gente consegue oferecer um volume financeiro muito grande, né? Porque
diferente de boas administradoras, mas administradoras menores, elas não têm muito saldo nos grupos para que a gente possa distribuir crédito. Uhum. Diferente de grandes administradoras, né? Porque tem um volume de cotas maiores que administradoras menores. Então a gente opta quase sempre a trabalhar com as administradoras ligadas às instituições financeiras. É muito interessante, né, Daniel? Porque eu acho que a maioria das vezes que a gente perde um negócio, tanto numa obra quanto numa venda de um imóvel, às vezes é por falta de um recurso que, se a gente soubesse explicar isso dessa forma, de uma forma profissional, assim como você está falando, de uma forma Ah, muito legal. fácil, a pessoa já chega e fala assim: então pronto, está resolvido. É Né? verdade, é verdade. Resolvido, porque o tempo que aquela pessoa vai esperar para poder capitalizar e adquirir aquele imóvel ou contratar aquela obra é o tempo suficiente para tudo dobrar de preço, uma economia tão instável, É, né? assim, o brasileiro é muito imediatista, né? Sim. Assim, é, como eu trabalho muito nesse mercado de crédito estruturado de longo prazo, a gente percebe que às vezes o empresário busca essa operação quando ele já está ali meio com a corda no pescoço, Uhum. né? É difícil você ver o empresário, muitas vezes, sem um fluxo de caixa definido para os próximos 12 meses. Porque se ele tem um fluxo de caixa definido, ele sabe, olha, eu vou precisar de captar recurso em outubro de 2024, Sim, né? sim. Então, deixa eu buscar antecipadamente um recurso mais barato para que em outubro de 2024 eu esteja com o meu caixa equilibrado. Mas não, o brasileiro normalmente ele vai em setembro, ele vai buscar esse recurso para em outubro. E É. aí o que que acontece? Recurso rápido é recurso caro. Normalmente aquilo que está disponível lá no Internet Bank, nos Uhum. aplicativos, Sim, são custos caros de operação. sim. Operações baratas são operações estruturadas que elas demandam 60, 90 dias para que tudo aconteça, né? É até Então, bom você ter falado da, do recurso que está ali fácil no banco, porque tá. muitas vezes essa operação pode ser confundido com o crédito com imóvel e garantia, que O seria home equity, né? Não é exatamente. uma operação de home equity. A operação, só para, né, o público para entender, operação de home equity, você vai no banco, pega no banco ou no fundo, né? Você vai pegar um recurso e vai alienar o seu imóvel, né? E aí um recurso aí para 10, 12, 15 anos. Na operação de consórcio, apesar de haver uma alienação, obrigatoriamente vai haver a transferência de um bem, né? Existem algumas exceções, mas que não são regras, e na verdade você pode fazer algumas operações no consórcio sem alienar, mas não é usual. Não sem alienar, não, sem fazer a venda do imóvel, né, mas não é usual. A operação normal é comprador, vendedor, fazer um consórcio, creditar a conta do vendedor e financiar o comprador que está fazendo a aquisição do imóvel, entendeu? Essa é a operação lógica e correta Do, com base no Banco Central. sim, e é diferente do que o grupo valor do consórcio. Não, e Totalmente. tem uma coisa legal, Giovana, assim, e fundamental, porque a Valor ela se destaca muito no mercado, porque quando a gente fala entregar um dinheiro no consórcio, eu digo para você, ô Giovana, eu vou te emprestar um dinheiro no consórcio e não vai ser por sorteio, né? Que Uhum. eu não tenho como falar para você, Giovana, compra o consórcio na minha mão que eu garanto que você vai ser contemplado. Mentira, né? Eventualmente tem algumas pessoas que não trabalham corretamente e andam enganando aí diversos clientes, né? E aí muitas vezes eu pego aquele cliente que foi enganado e falo assim, pô, mas você não formalizou, né? Peraí, essa pessoa falou para você que ia te entregar, não te passou um e-mail. E 100% dos empresários que foram enganados não teve nenhuma formalização. Então, primeiro, a Valor é a única empresa no Brasil que formaliza a entrega de um crédito em contrato. Segundo, a Valor não porque a máxima da entrega do consórcio seria de duas formas: contemplado ou lance. Uhum. É o sorteio, né? Na hora que a gente fala, eu vou te entregar o crédito por contemplação, significa que o cliente, né, ele vai dar um lance numa assembleia. E aí, muitas vezes também, aquele vendedor que quer enganar o cliente, fala, não, eu vou dar um lance e você não vai precisar de pagar nada. Algumas modalidades de consórcio têm o lance embutido, né? E essa, não, vou te contemplar com o lance embutido.
como se o lance embutido não fosse zero para praticamente todo mundo, né? Porque se eu tenho um lance embutido, se a administradora me permite financiar o meu lance com crédito da minha carta, ela permite a mim, a você, ao Daniel. Então todo mundo começa a dar lance a partir do lance embutido, né? Então se meu lance embutido é 30, meu lance ideal vai ser 32, 35, 40, 45. Nunca vai ser 29, porque 30 é o zero para todo mundo. Então, as pessoas, eventualmente, que também são enganadas, muitas das vezes aquele vendedor falou: não, eu vou te contemplar só com lance embutido. O legal na Valor, primeiro, além da gente formalizar, a gente não engana o cliente, a gente deixa claro: olha, cliente, você vai gastar um dinheiro para pagar uma contemplação de consórcio. Só que aquele cliente que não tem dinheiro para pagar a contemplação, a Valor financia o lance. E aí é muito tranquilo para a nossa empresa eu garantir ou entregar para você uma certeza de um crédito líquido na sua conta, porque eu tenho recurso financeiro capaz de aportar no seu lance e esperar que quando você receber o dinheiro, você me devolva aquele dinheiro que eu te emprestei. Então, assim, a gente consegue fazer uma operação ponte para você, na operação de consórcio, para que você tenha acesso a um dinheiro a um custo bem barato, entendeu? Muito interessante isso assim, eu já estou lembrando, enquanto ele fala, eu estou lembrando de pessoas, de empresas Que que encaixariam, né? encaixariam nesse Não, perfil. e é um barato quando a gente faz reunião com a agência de publicidade, né? Normalmente eles perguntam assim: vamos trabalhar, vamos gerar leads, né? Vamos definir a persona do seu cliente, né? E aí, quando você vai definir a persona, qual que é a persona? Aquele cliente que está endividado no curto prazo, né? Ele tem dívida em diversas instituições, pagando um custo caro. Ele quer mudar o perfil da dívida dele, né? Ele quer reperfilar a dívida por um prazo maior e, se possível, num custo menor. Esse cliente é perfil nosso? Perfeito. Eu empresto dinheiro num prazo longo a um custo baixo. Beleza. E aquele cliente que está crescendo, quer investir, é perfil nosso? Sim, né? Muitas vezes o cliente quer fazer um investimento que o ROI daquele investimento vai passar de 8, 10 anos. Sim. Então não adianta, vou montar uma usina fotovoltaica. Esse ROI vai acontecer com 9 anos. Não adianta você pegar um dinheiro para 3 anos. Ele vai ficar descasado com o seu investimento. Então, a minha operação também serve para aquele cliente que está crescendo? Sim, porque por ela ser uma operação de longo prazo, eu consigo determinar uma parcela baixinha que vai caber no fluxo de caixa daquele investimento, né? Então, estamos ali. O cliente que está apertado, eu ajudo. O cliente que quer investir, eu também posso ajudar. Zé, e o interessante, isso, Júnior, tem um limite, tem um valor limite, um teto máximo e mínimo que é valor? Olha, nós temos um valor mínimo de operação interno na nossa empresa que a gente começa de garantias a partir de R$ 1 milhão. Então a gente atende clientes com garantias a partir de 1 milhão e aí o céu é o limite. A gente pode chegar a garantias de 50, 10, 50, 100 milhões de reais. E aí vai depender do tipo de garantia que esse cliente vai ter e da capacidade de pagamento da análise de crédito em parcelas, né? Então, a gente tem o mínimo, o máximo, e aí vai depender de situação por situação. Sim. Tá? Giovana, você lembrou de algumas pessoas ouvindo, e eu também estou lembrando de você aí que está assistindo. E eu quero te dizer o seguinte: no nosso canal, ele está programado para atender demandas com dúvidas na área de investimentos imobiliários. Então, aqui embaixo, você vai conseguir colocar suas dúvidas, seus questionamentos. Você pode curtir o vídeo aí no canal e já deixar alguma dúvida ou chamar no privado, que vai ter aí diagramado, bonitinho, um lugar para você deixar sua dúvida, inclusive porque o conteúdo do Júnior é vasto, né? Às vezes você está ouvindo aí falar de ROI, de investimentos, de alguns termos da área financeira que talvez você não está familiarizada com esses termos. A Master Broker, ela pretende te ajudar nessa consultoria financeira para investimentos na área imobiliária ou até mesmo fazer o elo junto com a Valor. Já deu para ver que a Valor é uma operação segura, com as principais redes
de bancos e de agências de consórcios, que Isso, fala, administradoras, de consórcio. Então você pode, através daqui do canal, entrar em contato conosco. A gente vai estar transmitindo esse conhecimento e essas perguntas para o Júnior, mas eu também estou com uma perguntinha aqui que na hora que foi falando, eu falei, gente, tem uma coisa aqui que eu tenho pensado muito, inclusive é pauta do nosso próximo episódio, que é a questão hoje está muito difundido a questão da holding familiar. certo? As pessoas estão trocando o patrimônio de pessoa física para pessoa jurídica como uma forma de proteger patrimônio, de reduzir imposto sobre locação. Isso. Eu acho que essa operação que você está nos explicando, ela é perfeita para isso. Perfeito. Porque uma vez que você vai ter que fazer a transferência, por que não fazer uma organização financeira para que essa transferência de patrimônio para uma pessoa jurídica seja um gás, um investimento, uma alavancagem de capital para se fazer algumas outras coisas. Na verdade, você já explicou tudo, né? Eu não preciso nem te falar mais nada. Olha, é isso mesmo, viu, turma? É muito legal porque quando você já é obrigado a fazer essa transferência, né? Hoje existe algum tipo de isenção de TBI, mas muitas vezes na operação de consórcio, numa compra e venda, você há um custo de TBI, que é a transferência patrimonial, né? E se você poder aproveitar desse custo de uma necessidade já latente que você já iria fazer, tanto melhor, né? Então é uma operação clara, uma operação hoje, assim, a maioria dos empresários estão fazendo a sua proteção patrimonial, né? Via holding, e é perfeitamente normal, legal. Normalmente a gente faz muito essa operação via holding para fazer a proteção. Você falou perfeitamente, amigo. Pode ficar à vontade, podem consultar aí o Daniel, que não precisa de mim, viu? Mas Muito eu legal. vejo que nós brasileiros, né? Assim, eu morei um pequeno tempo fora do país, mas não serve como referência. Mas eu percebo que nós, brasileiros, não temos muito uma educação financeira. Eu acho e eu sinto falta disso, né? A gente poderia ter, quando você falou, que o empresário espera mês de setembro fundos para ele usar no ano seguinte. Ele já está com a corda no já pescoço. está com a corda no pescoço. Né? isso Ainda aí. mais num país como o nosso, de economia instável. Né? É. Então, eu percebo que, além de não termos uma educação financeira desde o início, desde a base, nós não temos canais e pessoas que falam com tanta transparência isso, né? Usam... Fica uma forma. Eu adoro o canal do Primo Rico. Gente, vou fazer até jabá dele. Eu legal. adoro o canal dele, Legal. porque a gente aprende tanta coisa. Verdade. E eu acho que é disso. Tem lugar para dancinha do TikTok, tem lugar para tudo. Mas Lógico. podemos fazer disso, desse canal e das próximas conversas, algo para tirar dúvidas mesmo, né, Daniel? Vocês sabem, assim, esse tipo de operação que a gente faz, ela é muito comum, né? Em países de primeiro mundo, Estados Unidos, assim, um percentual muito grande dos imóveis, eles são alienados, né? As pessoas usam aquele ativo mobilizado, aquele imóvel que está ali parado, para gerar renda, né? E isso no Brasil é uma coisa que está começando agora. Então, assim, existe um mercado muito grande para se trabalhar, porque na hora que a pessoa percebe, olha, eu tenho um patrimônio lá que está me parado, ele está naturalmente gerando depreciação, gerando custo mensal de manutenção, tendo que pagar ITBI, ITR, né, dependendo da natureza do imóvel. Pô, já parou para pensar em fazer desse imóvel gerar lucro para você? Né? Pô, se você pode comprar à vista, comprar de fornecedor, por que não pagar à vista? Não tenho recurso. Você tem um imóvel que está ali parado. Faz ele gerar renda para você, né? Deixa o imóvel parar de gerar despesa e ele começar a gerar renda. Você falou das especificidades do Brasil, né? As partes específicas. Como que fica essa operação durante um tempo num país que flutua tanto de taxa Selic, de taxa de imposto, né? A gente teve uma época que a taxa de Selic chegou a 6, né? E agora a gente está com ela começando a cair, chegando a 11,75. Como que a Valor auxilia nessa questão? Como que o consórcio
funciona nessa flutuação com a taxa Selic Olha, e custos? O consórcio ele tem um custo fixo que, independente da flutuação da Selic, ele se mantém estável, né? Quando o consórcio ele é mais procurado, justamente quando a Selic está alta, igual o momento que a gente está vivendo hoje. Porque quando o cliente não vai numa instituição financeira e a taxa está cara, né? E quando a Selic também está cara, os créditos são mais restritos também, porque você tem um aumento natural na inadimplência, né? Então, esse é um dos melhores momentos, tanto que muita gente nesse momento falando de consórcio, falando consórcio como investimento, enfim, né? Tem várias formas de você utilizar, várias ferramentas que você pode utilizar o consórcio, né? Então, esse momento de hoje, né, que nós estamos vivendo no país, é um momento excelente para consórcio. Tanto para poupar, quanto para investir, quanto para se capitalizar, é um momento excelente. Quando o consórcio passa a ser, porque eu falo assim, o consórcio ele é muito bom ou ele é só bom, né? Ele é muito bom nesse momento. E quando ele é só bom, de repente a Selic está 5%, está 6%, né? E aí existe muito dinheiro disponível no mercado, existe uma facilidade muito grande de se pegar dinheiro. E normalmente as pessoas preferem aquilo que é mais rápido, né? Aí vai lá numa instituição, faz um financiamento, aquilo ali em 30 dias já está pago, tudo bonitinho. Consórcio não, você tem que fazer um planejamento de compra e é uma operação que ela precisa de uma estruturação, dependendo da sua necessidade de compra ou necessidade de capitalização de recurso, ela pode demorar 30, 60, 90 dias, dependendo do recurso disponível que você tenha para dar o lance. Então, mas só que tem um porém, né? Independente da flutuação da Selic, quando a gente traz a operação como uma operação de crédito, a Selic estando boa, que é baixa, né? Ou estando ruim, que é uma Selic alta, o consórcio sempre vai ser muito bom, porque você não tem prazo longo para uma operação de crédito. É Né? exatamente isso que eu Então, acho uma diferença importante. independente da Selic, a Selic está 6% ao ano, né? Ótimo, você vai numa instituição financeira, vai pegar crédito para qual prazo? 48 ali no máximo, né? Sim. Eventualmente alguém fala que tem 60, mas é difícil. Prazo máximo ali 48 meses. Selic baixa. Quando eu falo que eu tenho uma operação para você pegar de 13 anos, 15 anos, né? Banco não oferece uma operação de crédito para 15 anos de pagamento. Né? Então, independente aí do custo da Selic, quando a gente fala em prazo, aí é uma operação imbatível, né? Entendi. E uma questão, Júnior, o Grupo Valor é um grupo que está só em Minas ou ele tem, eu vi que tem outras unidades, mas é uma pergunta que eu sei legal. que Olha, hoje o nosso grupo é composto, a gente tem um banco digital, né? A valorbanco.com.br. Então, você que não tem a conta corrente, por favor, abra uma conta lá no nosso banco. Nós temos uma corretora, né? Nós temos uma empresa que faz a comercialização das franquias. Nós temos uma prestadora de serviço na área de prestação de serviços de mão de obra. E temos a Valor Operações Financeiras, que é que comercializa a operação de consórcio. Hoje a gente atua nacionalmente, né, no Brasil todo, de Oiapoque ao Chuí. E o nosso corpo comercial é composto de franqueados. Então, quem vem trabalhar com a Valor numa forma para comercializar os produtos da Valor, ele compra uma franquia e compra o direito de operar naquele estado que ele definiu como atividade principal, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, eu quero comprar uma franquia para atuar em Minas. Então ele vai atender clientes em Minas Gerais e assim por diante. Interessante, muito interessante. Então a gente está no Brasil Existe todo. alguma formação para a pessoa ingressar como um credenciado? Como que é o perfil de quem vai ser um credenciado um franqueado da Valor, né? Franqueado da Valor. Daniel, assim, é uma pergunta muito legal, assim. Hoje a gente tem grandes franqueados lá na empresa que nunca tinham pensado em vender dinheiro, né? Que faziam outras atividades na vida e identificaram, falou, pô, que legal. Você sabe que eu comento assim, que tem algumas coisas na vida que dão muito dinheiro. Uma delas é vender dinheiro, né? Haja vista banqueiro, né? Assim, tanto dinheiro que banqueiro tem, né? Então vender dinheiro é uma coisa que remunera muito bem.
E você vender dinheiro a um custo muito barato, né? Vender dinheiro e o cliente não ser obrigado a te pagar por aquele custo, que é muito comum no mercado você vender dinheiro e o cliente ter que te pagar alguma coisa pelo aquele dinheiro que se você disponibilizou na conta dele, né? Na nossa operação, na nossa principal operação, o cliente não paga nada, né? Nós somos remunerados pelas administradoras. Então, e eu costumo dizer que nada remunera tão bem quanto numa operação de consórcio, né? Porque, principalmente no ticket, a gente trabalha no high ticket, né? Operações que iniciam a partir de R$ 1 milhão, as remunerações são muito boas. Então, quando você faz um comparativo de remuneração, né? Em outras atividades comerciais, na hora que você vê a possibilidade que o nosso comercial tem de ganhar dinheiro, é difícil você ter alguma coisa que bata. Óbvio, né? A gente tem o franqueado que ganha muito, aquele que trabalha muito, e o franqueado que ganha pouco, que trabalha pouco, como qualquer outra atividade. Mas o legal é que você possibilitar quem quer trabalhar muito a ganhar muito. Independente da sua Independência da formação. sua formação. Porque internamente a gente treina as pessoas, né? Aí eu posso dar um testemunho, que é o seguinte, eu fiz o treinamento cerca de, acho que já tem 2 anos que eu fiz o treinamento. Tempo, né, amigo? Eu acho que tem umas atualizações aí já que eu já perdi. Algumas, assim, entra administradora nova, uma nova forma de vender, novos prazos, mas a base continua a mesma. Mas eu quero dar um testemunho, você que talvez está procurando aí uma recolocação, eu estava atendendo o Júnior, a gente terminou uma negociação no mercado de imóveis, ele, graças a Deus, me prestigiou comprando um investimento imobiliário que eu ofereci para ele. E aí eu ia ter um período de férias, Giovana. Eu cheguei na hora das férias, virei e falei, quer saber? Eu vou fazer o curso nas férias. Aí eu fui lá no escritório dele, falei, eu tô querendo fazer o curso. E assim, não sei se é o mesmo instrutor, tá lá até hoje, mas impressionante a paciência, a competência, a disponibilidade para ir tirando minhas dúvidas de todos os processos. Terminei o curso falando, se eu entendia mais ou menos... Agora eu tô sabendo vender dinheiro, né? Fazer um plus na minha carreira de corretor de imóvel. Porque acaba que o corretor de imóvel ele é sempre ali buscado para soluções. O cliente nos busca depois do horário comercial, geralmente, né? O corretor de imóvel ele é chamado antes das 8 e depois das 19. Se você tenta falar com o seu corretor de imóvel fora do horário comercial, ele não te atende, ele não tá querendo trabalhar, porque o que tá querendo trabalhar, ele atende fora do horário comercial. É verdade. Vou queimar a língua falando isso. Vai mesmo, daqui a pouco tem um tanto de gente com voodoo lá fazendo espetando a Daniel. Dislike no... Dislike no canal aqui. Não, mas você sabe que a nossa operação, assim, nós temos grandes parceiros que são corretores de imóvel, porque muitas vezes você pega um cliente, né, Daniel, assim, que está apertado, e assim, e você vê que aquele cliente é apertado, é aquele cliente que te liga mais, né, Daniel? Assim, pô, e aí, você tá mostrando meu imóvel, como é que você tá? Tô apertado, não tem proposta nenhuma, não dá nenhuma beliscada, né? Ninguém faz nada e tal. E aí a gente pode ter uma solução que olha, ao invés de você fazer uma venda forçada, né? Às vezes o empresário, eu já peguei casos de empresário que estava disposto a vender o imóvel dele por 50% do valor do imóvel, para queimar, porque ele não tinha mais prazo. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não venda seu imóvel, eu capitalizo você, te empresto esse dinheiro, você continua com a propriedade do seu imóvel, você aluga o seu imóvel, o aluguel vai pagar a parcela do financiamento que eu te dei e você continua com a propriedade do imóvel. Daqui a 12, 13, 15 anos, seu financiamento acabou, você continua proprietário do imóvel e se capitalizou, né? Sem perder a propriedade. Então, assim, outras coisas que também acontecem, que o corretor também é muito parceiro. Às vezes o cliente tem uma certa dificuldade, está com uma certa dificuldade de vender. E o brasileiro adora comprar uma dívida. Eu costumo dizer assim, quando você anuncia qualquer bem, anuncia um carro, transfira o financiamento, chove muito mais de ligação para comprar esse carro financiado do que o carro ali à vista, né? O imóvel também é a mesma coisa.
Então, quando você apropria um financiamento no imóvel, a possibilidade de você vender esse imóvel com aquela dívida e transferir a dívida para terceiro, você favorece quem está comprando que não precisa de ter 100% do valor do imóvel. Às vezes ele com 40%, 50%, 60% só, ele consegue comprar um imóvel porque ele já tem um financiamento e aquele novo comprador passa a pagar as parcelas, né? Até por causa da dificuldade que a gente encontra, da burocracia nos trâmites, né? Igual eu vendi um imóvel aqui no bairro Santa Lúcia, onde ele estava alienado por um banco e a compradora ia alienar por outro banco. Aí você imagina o tempo que demorou. E o legal do consórcio, porque porque as operações de financiamento habitacional, elas são assim mesmo. Você não transfere o seu financiamento, você tem que fazer uma nova e quitar a anterior. No consórcio não, no consórcio você substitui o devedor. A parcela se mantém a mesma, o prazo se mantém o mesmo, você só tira lá a Giovana e põe o Daniel. E ele continua pagando a mesma parcela. Isso é muito legal. É interessantíssimo também pelo seguinte: o nosso mercado, ele flutua muito. Ele, igual esse ano mesmo, é um exemplo típico. No início do ano, com essa coisa da eleição, o mercado imobiliário, compra e venda, deu uma parada, todo mundo inseguro de como que seriam as coisas, e do segundo semestre para cá, o mercado movimentando de novo e tudo mais. A pessoa e o brasileiro normalmente não se organiza financeiramente. Quem se organiza mais, eu gosto de dizer que quem se organiza mais pode lutar contra a maré, né? Porque a maioria das pessoas nadam de acordo com a maré. É isso aí. Agora, quem acha as oportunidades consegue se organizar para nadar contra a maré e ganhar a vantagem. É isso aí. A onda tá levando todo mundo para um lado, você vai pro outro. faz ao contrário. Tá todo mundo querendo vender, tá na Você hora compra. de comprar. Tá na hora Todo mundo querendo comprar, tá na hora de vender. Tá na hora de vender. Efeito manada. A gente faz sempre o contrário. O capital, através do consórcio, te dá essa oportunidade, porque às vezes o corretor chega com outro, com uma oportunidade ótima, mas aí a pessoa fala, pô, mas eu não tá na hora de comprar. Mas você fazendo uma operação, você consegue comprar aquilo que vai pagar ao longo do tempo esse investimento que você fez. Daniel, você sabe que eu costumo dizer que comprar com consórcio é mais barato que pagar à vista. Porque muitas vezes o custo desse capital, né? Às vezes você descapitaliza, né? Você tira o dinheiro do caixa da empresa, ou você fica zerado na sua pessoa física, às vezes numa eventualidade ali você não tem um recurso, ou você vai tomar recurso caro, e o consórcio é um custo muito barato. Hoje, com a Selic alta, é possível você guardar o dinheiro, né? Assim, é muito comum em operadores financeiros, quando o cliente vai sacar o dinheiro, né? Eu vou sacar o dinheiro todo para comprar um imóvel. Ele tem por si a possibilidade, olha, Daniel, não saca o dinheiro todo aqui do banco não, ou do meu fundo não. Saca só uma parte suficiente para contemplar uma carta de consórcio, e a diferença que vai ficar aqui, que seria a compra de 100%, paga a sua parcela e você continua capitalizado. Né? Então, assim, aquela diferença, aquele recurso que você iria utilizar para comprar 100%, você gastou ali 30%, 40%, 50%, o resto ficou aplicado pagando a parcela do financiamento. E você continua com capital. Assim, é maravilhoso, né? O mercado que a gente está vivendo, as possibilidades que o consórcio te dá como ferramenta são enormes, E é fantástico ver o Júnior falando, porque ele faz o que ele ama, né? Eu gosto. Porque ele fala com tanto amor e a gente percebe assim que você está fazendo o que você nasceu para fazer. Ô, Giovana, assim, como eu já trabalhei em banco há muito tempo, e a gente vê cliente às vezes pegando dinheiro e que você sabe ali que é um divisor de águas para ele quebrar, né? Porque você começa a cavar um buraquinho e aí você não consegue terra para tampar aquele buraco, você vai cavar um outro buraco que vai ter que ser maior do que o primeiro. Sim. E isso não para. Eu já passei isso na minha época bancário, né? Eu já vi isso muito acontecer. Hoje eu vejo o inverso, né? Quando a gente vê aquele cliente que está apertado, que eu falo assim, olha, você já imaginou, Daniel, sua empresa daqui a um ano, se você manter no status quo que você está hoje, pagando o nível de juros que você está pagando, sem fluxo de caixa? Cara, bicho, a diferença de você manter sua empresa ou de quebrar. E quando a gente fala quebrar,
eu falo de dificuldade financeira porque eu já passei na minha vida. Uhum. Às vezes eu falo com o cliente fala assim, você não tem vergonha de falar? Eu falei, não tenho mínima vergonha, que eu já tive dificuldade de comprar comida na minha casa. Isso foi em 2008. Então, eu sei o que é não ter dinheiro. Eu sei o que é você ter uma empresa e essa empresa quebrar, você não ter onde morar. Você não ter dinheiro para comprar roupa para os seus filhos. Você não ter dinheiro para comprar comida, ficar vivendo de favores. Então, assim, na hora que você vê a possibilidade que eu tenho de ajudar um empresário e falar assim, cara, bicho, eu te salvei de um futuro que você não imagina o que era. Então eu fico muito feliz, muito feliz. É. E eu vejo assim a felicidade estampada no rosto das pessoas, né? Quando você fala, putz, salvei mais um, né? É muito legal. Todas as pessoas que eu tenho entrevistado e que têm essa questão, inclusive você, Daniel, passou por algum momento, né? Eu também, claro, tive meus momentos de dificuldade para poder chegar e perceber o que realmente importa, até para fazer essa escolha de transição de carreira, É, escolha de fazer algo que beneficie, não seja só para olhar para o seu umbigo, né? é, Porque hoje quem vê o dono da Valor, do grupo Valor, falando, fala assim, não é possível, né? é, Nessa simplicidade toda. E é verdade. eu acredito porque todos nós temos um momento que é aquela chamada, né? Não, e assim, e a possibilidade que você tem de aprender com a vida, né? Uhum. Muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? E passa uns anos, você falou, oh, meu Deus, obrigado por eu ter passado por isso, né? Então, e essa experiência de você poder ajudar as pessoas, que seja numa palavra, que seja financeiramente, é muito legal. É muito legal, assim, é um aprendizado que vale a pena, né, gente? Nossa, e vale super a pena para gente que está escutando isso, né? Porque a gente percebe que você faz A com muito amor. Que ideia legal. principal, né, de nós como pessoas, cidadãos, é, é promover isso através do nosso trabalho. Sim, é claro, nós precisamos, né? O corretor de imóvel precisa da comissão dele, Lógico. o agente que vai fazer a operação precisa da comissão dele, o construtor precisa de Pensei que você receber para ia me deixar construir. Não, fora. todos nós precisamos. Mas é muito legal quando você consegue ter na sua profissão algo que ajude as pessoas que você está atendendo. Isso É, sim é prestar um serviço. é muito legal. Porque aí o dinheiro que você recebe fica É gratificante. consequência, É né? muito pior você fazer aquela operação que talvez te gere um lucro, talvez maior, mas que aquilo vai levar a pessoa ali numa falência, né? Tá Porque louco. aquilo ali não vale a pena vender aquele produto. É isso Agora, aí. vender um produto que agrega para a pessoa um valor e você vê que ao longo do tempo, imagina a satisfação. O cara tá começando, vou colocar uma suposição aqui, uma empresa de sapatos. Hum, Ele tem uma empresa de sapatos e recebe uma grande oportunidade de vender muito mais sapato do que ele dá conta de produzir. Ele consegue fazer exatamente isso. Ele já tem ali uma fabriqueta, ele já tem ali um negócio que está dando certo. Ele vai perder aquela oportunidade, De porque se exportar, ele não né? De conseguir, fazer uma ele coisa talvez maior. vai ter que trocar isso de um jeito muito pior, chamando um sócio investidor que vai montar em cima dele. nossa. Eu entendo de sócio querendo montar em cima de mim. Eu Eu sei como é posso que é. falar isso com liberdade. É. Ele não, ele pode, utilizando do patrimônio dele, alavancar uma situação financeira e, com o resultado do trabalho dele, que já é bem feito, pagar. A satisfação do agente que vê isso é muito grande, porque ele ajudou aquilo ali a produzir. E cada pessoa, igual quando o Júnior falou aqui, cada negócio são pessoas, são famílias, Tá louco. né? Os agentes que chegam lá para o treinamento, né, com o Júnior, saem de lá com uma nova possibilidade, uma transição de carreira, isso dá uma satisfação muito grande Nossa, muito em legal. todos nós. Você sabe que existem algumas provas sociais que são muito interessantes, né? Você me falando agora, me veio um cliente há 3 semanas atrás, é um laticínio, um pequeno laticínio, que eu visitei, eu atendi pessoalmente, e ele ele estava devendo no mercado financeiro aproximadamente 2 milhões e 600.
E o exercício da dívida dele, o exercício que eu falo, sem amortizar o principal, ele gastava todo mês R$ 65.000, né? E aquilo estava devendo 2.600.000, gastando R$ 65.000. O principal, né? O dinheiro, ele não abaixava, né? Era só juros, 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 juros. De repente ele encontra na Valor uma oportunidade de mudar o jogo. O que nós fizemos? Nós quitamos a dívida dele de 2.600.000, demos mais 1.400.000 para ele, fizemos no total uma operação de 4 milhões, ele pagando mais ou menos R$ 45.000 por mês. Olha só, ele saiu de uma parcela de 65 para uma parcela de 44, 45, se capitalizando a 1.400.000 a mais, amortizando principais juros. Então, essa felicidade, né? Essa possibilidade que você tem de muitas vezes mudar o rumo da história, não tem preço, não tem preço. E com certeza ele passou depois, comprou um travesseiro novo e passou a dormir. Ele passou a dormir. Tá maluco, gente, assim. Só gente que já passou dificuldade que a gente sabe o que é. Perde sono. Tá doido, você perde sono, cai cabelo, né, amigo? Tá doido. Já Foi. Tá doido. O meu já foi. Ó, eu acho que você passou muita dificuldade, amigo. O meu começou cedo, eu comecei a passar dificuldade cedo. Cara, foi caindo rápido. Não, assim, cada um com seu sintoma. O meu sintoma, assim, me dá uma dor no estômago. Eu falo, meu Deus do céu. E aí vai, né? O seu é no cabelo, né, amigo? O cabelo e o sono. O sono também, né? E eu acho que o sono de muita gente vai embora. Vai. Nessas horas, assim, né? Vai. Agora, é importante isso. Isso eu vou colocar sempre como uma dica. Você se cercar de pessoas que são exemplos positivos para a vida e para o trabalho. Quando eu fui atender o Júnior a primeira vez, foi sensacional. A gente foi apresentado e assim, o Júnior no mercado imobiliário, né, sempre acontece. O amigo, eu quero esse e esse negócio. O cliente no mercado imobiliário, ele quer sempre aquilo que vai beneficiá-lo. E nós corremos atrás de muita coisa para atender aquele cliente. Olha, ficar até na fila, né, amigo? Acordar para comprar patrimônio, o Daniel já ficou. Não, para nós, Daniel, não vou para lá, não. Eu acordo cedo, 6 horas da manhã eu tô lá para você. Nossa. Cara, ó, eu falo, hein, gente? Tô falando, hein? Se tem um corretor bom, esse é o Daniel. Ó, e construtora boa, Giovana também, Eu viu? também sou corretora, mas a gente... Você é corretora também, né, Giovana? É verdade. Trabalha junto. É verdade. Procurou um, procurou outro. Que legal, cara. Assim, o atendimento... Não é porque eu tô aqui. Júnior, vou aproveitar então. O mercado de imóveis, porque você entende muito da área financeira. Tá. Claro que investir no fundo da Valor é um ótimo investimento. Eu sei disso. Mas investir em imóvel é algo para a vida, algo que vale a pena? Amigo, assim, eu tenho uma situação, existem várias vertentes para investimento imobiliário. Aquele cliente que faz uma conta, olha, eu vou investir em imóvel, se eu for alugar esse imóvel, eu vou gastar 0,3, 0,4 do valor do imóvel. Se eu aplicar esse dinheiro, ele vai me dar, mal e porcamente, 1,2%. Então, de 1,2% de juros ao mês, eu pago o aluguel e me sobra uma diferença ao invés de comprar. Mas, por outro lado, quando você vê também, tem uma conta que as pessoas também não fazem, que é a valorização do imóvel, né? Exatamente. Porque não é só você ganhar o 0,4 do aluguel, porque tem também como você ter a valorização do imóvel ao longo do tempo. Então, é uma conta também que é importante ser feita. É óbvio, né, que ter corretores como você possibilita o cliente a boas aquisições. Eu fiz uma aquisição, na verdade, de 2 imóveis há cerca de 2 anos atrás, que esse imóvel vai ser entregue agora e eu tive 100% de lucratividade. Provavelmente uma aplicação financeira não me dava uma lucratividade de 100% em 2 anos, mas é uma oportunidade boa que um bom corretor me indicou. Então isso é muito legal, esse trabalho que vocês propiciam, que faça isso, e aquele trabalho, como eu faço, né? Olha, pega esse dinheiro que é barato, olha, compra esse imóvel. Recentemente nós compramos um que você falou,
ele vai dar 100%, né? Sim. Eu acredito que vai dar mesmo. Esse que eu tô falando, gente, é um outro imóvel, não é esse não. Mas é isso, você tem um corretor bom que vai te indicar o investimento ideal, né? Óbvio, né? Vocês têm um conhecimento de mercado muito Não, eu legal, né? falo que assim, o Daniel ele entrou. Eu conheço muitos corretores das antigas, né? é, Trabalhando com construção, mas o Daniel ele me surpreende tanto no caráter, né? Assim, ele tem ele é tão fiel caráter, É, ele é uma pessoa verdadeira, sem ser uma pessoa, ele consegue falar a verdade sem magoar. é isso aí. Nós tivemos um caso de uma cliente nossa que está tentando vender uma casa Hum, e ela falou assim: quanto você acha que vale a minha casa? É. E aí, ao invés de ele falar assim: ah, não, você pode abaixar o preço, ele falou assim: não, esse é um valor justo, a gente só tem que fazer algumas adequações. adequações. E assim, ele foi quase um psicólogo e todo É. mundo ficou feliz. Então É é isso tudo aí. certo. Você tem a Você acha forma que de eu não falar. percebi, né, André? Você tem a forma de falar e falar, né? Assim, né? Não, eu falei assim, gente do céu, eu vou propor pro Daniel pra gente montar um curso, aí a gente coloca o de finanças também, enfim, Lógico. vamos. Pô, que legal, Porque vamos ele- sim. Opa, Vamos prazer. fazer um curso, vamos colocar lá, porque eu acho que eu acho que as pessoas estão precisando, para o Brasil crescer, nós precisamos de pessoas que façam melhores negócios, Legal, né? legal. E exercício de empatia, né? Às vezes a gente consegue fazer uma fala, uma colocação, um atendimento diferenciado, porque a gente se coloca no lugar da pessoa. E normalmente eu reluto muito com isso, né? As pessoas falam muito isso no Brasil. A grama do vizinho é sempre mais verde. É, E quando você vai para atendimento, parece que a pessoa é inimiga do cliente, é. né? Loucura. E ao contrário, aquele cliente é a sua grande oportunidade. De fazer Se negócio. coloca no lugar dele, Lógico. pense como a vida dele, né? Já viu que muita gente vai atender um cliente e fala: ah, o cliente é muito folgado. Cara, Nossa. cliente, graças a Deus apareceu um cliente para eu atender e exercer minha profissão. E olha só, e na nossa atividade, né, na minha atividade propriamente dita, muitas vezes eu pego um empresário ali que ele está ali no estresse elevadíssimo, né? Imagina, Medo, né? apertado. E eu falo muito com o empresário, Dani, assim, porque eu já passei por isso, né? Você fica o dia inteiro correndo atrás do rabo, né? Você fica o dia inteiro arrumando dinheiro para pagar aquela conta do dia seguinte e a sua atividade principal você esquece. Exatamente. Porque você não tem tempo de dedicar a sua atividade porque você está Sim. dedicando a arrumar dinheiro. E aí eu falo, empresário, para com isso, cara. Vamos resolver esse problema aqui de uma vez por todas. Invista no seu negócio. Invista seu tempo no seu negócio. Crie alternativas. Inove na sua atividade comercial. E pare de ficar correndo atrás do dinheiro, né? Porque Pelo isso amor de é Deus, uma não tem forma fim. de ficar apagando incêndio. Apagar isso aí. incêndio não gera nenhum benefício, não, sei. O problema é que apaga o incêndio criando outro incêndio, né? Exatamente. Vai O criando foguinho outro tá ali, incêndio, a apaga guimba outro. de cigarro Cara, tá ali, e não acendendo acaba. outro. E não acaba. Não Ó, acaba. Júnior, nós vamos ter que marcar outro dia para outros tipos de Hoje não operação. vai ter aquele pessoal falando assim, A gente tem que começar a pensar Ah. numa plateia, hein, Pois Giovana? é, Colocar uma então- plateia ali, ó, falando, Não, exatamente. A gente ah. traz mais duas pessoas, ou então a gente coloca um sonzinho, pega Vamos fazer lá. um- Isso, uma sonoplastia ao fundo, né? Mas antes das considerações finais, eu quero dizer para vocês que a Master Talk vai sempre colocar aqui, hoje falamos de oportunidades, vai sempre colocar um vídeo de oportunidades no mercado imobiliário. Então você vai ter a oportunidade aí de ver 3 indicações comerciais que eu e Giovana temos para você. Então no final aí do vídeo vai aparecer, se você não deu o like até agora, na hora que aparecer a oportunidade, você vai lá e dá o like. E se inscreve no canal, que a gente precisa disso, né? É isso aí, turma, é isso aí. E não deixem de abrir a conta no Grupo Valor, não deixem de mandar. Repete pra gente, Vamos lá. Site, como entrar, o que precisa para abrir a conta lá? A Valor Banco é um banco digital, como qualquer outro banco, né? Você passa a documentação, tira cópia no próprio celular, envia pelo próprio aplicativo. Gente, eu né? tenho que abrir a minha conta lá, eu não tenho Isso. conta lá ainda não, Então Júnior. abre lá, por favor, querido. Nos ajude, né? Sim. Então, primeiro também quero agradecer vocês, né, pela oportunidade. E dar 2 recadinhos, posso? Claro. Primeiro recado para aquele empresário que eventualmente está precisando de um recurso de
longo prazo para investimento, ou está dentro daquele empresário que está com dinheiro apertado, com custo caro, né, de financiamento dentro do fluxo de caixa dele, que procure a Valor, procure vocês, né, que a gente tem algumas boas alternativas para atendê-lo e ele poder voltar a dormir. E aquela pessoa física, né, que às vezes está ali mal remunerada, né, numa atividade que não está te fazendo bem, procure a Valor, né? É difícil você ter oportunidade de conversar com a gente e trabalhando ter a condição financeira que a Valor te dá, você quanto um agente credenciado nosso de vendas. Então, assim, estamos precisando de contratar de pessoas boas, viu? Gente que quer ganhar dinheiro, você que quer ganhar dinheiro, venha trabalhar conosco, por favor. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Ah lá, tá Para bom. se inscrever no curso, para trabalhar, como que é? Onde que é o acesso? A gente tem, né, o nosso site www.grupovalor.com.br. O nosso Instagram é Grupo Valor Oficial, né? Você pode entrar lá, dar um link, manda um direct lá pra gente e a gente direciona dentro de cada necessidade, ou o cliente, ou ali um parceiro comercial. Aqui no vídeo mesmo nós vamos colocar, Vamos né? colocar na Todos os descrição do dados aqui canal. bonitinhos. Legal. Vocês podem entrar. Na descrição do canal vão ficar todos esses dados, como o Daniel disse, vai ficar também os dados do contato com o Grupo Valor, né? E os lançamentos, as oportunidades da gente. E nós vamos lançar um programa quinzenalmente, né? Vai ser um programa quinzenalmente. Que legal. Mas, Júnior, eu gostaria muito, assim, Giovana, para mim foi uma surpresa Que bom. te conhecer. Que bom, Não prazer só meu. como profissional, mas como pessoa. Que bom. Ser um homem da alma boa. E olha que Que assim, legal. eu tenho intuições. Oh, Eu que tenho coisa um boa. aura terapêutico, holístico. Que legal. Então você é um homem da alma boa. Que bom, Sentimos obrigado. muito bem. Aprendi demais aqui. Que bom. Eu não Obrigado. sou da área de finanças, sei muito pouco. Já ficou com aquela vontade de fazer o curso também, sabe? Que legal. Muito bom. Vamos todo mundo. E eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter muitas pessoas querendo saber mais e com certeza você vai ter que reservar na sua agenda. Coisa boa, gente. Que problema bom, né? Problema bom, coisa boa. Voltar. Obrigado mais uma vez. Júnior, muito obrigado. Obrigado. Ó, é interessante, né? Você ganha amigo, você ganha Cliente. parceiro, você ganha o cliente Exatamente. e ainda E ganha ganha dinheiro. ainda ganha um outro objetivo, né? É. Ficar com o braço do tamanho do dele, né? Vou ter que malhar mais, porque olha lá, ó o tamanho do braço. Mentira. Aqui, ó, tô precisando. Vou Malha precisar muito, malhar né? Nada. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar o personal do Júnior. Depois a gente podia fazer uma merchan pro meu personal. Sim, claro. Joander, um abraço, viu, querido? Joander, pode mandar o contato Nós vamos dele, mandar a o gente vai contato dele, um colocar. cara excelente. Então, depois se você quiser dar uma entrevista lá no Giovana Bauman Podcast, Boa, no meu canal, né? boa. Ó, Joander, já vai ser convidado, tá? Sim, vai ser um prazer. Ó, agora você que é obrigado a falar, já era pra ter acabado, né? Ah, Excelente profissional. É um cara que vocês precisam ouvir. Falar sobre saúde, vocês vão adorar. é mesmo? Vocês vão Ótimo. adorar. Vocês Então, vão eu tô adorar. precisando. Perfeito. Ô, turma, pinga com Beijo Deus. pra Até vocês. logo. Obrigada, Júnior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.